E uma movimentação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal busca isolar o ministro André Mendonça, relator das investigações que envolvem o Banco Master e o escândalo do INSS. Os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino estariam pressionando pessoas influentes e instituições próximas a Mendonça para que se afastem do ministro. Num dos casos, Dino teria advertido um empresário do setor de saúde de que poderia atuar contra ele e também contra o setor. Durante a conversa, o ministro teria citado como exemplo o alcance das decisões dele no processo sobre emendas parlamentares. Já Gilmar Mendes teria pressionado um empresário do setor de comunicação a interromper o contato com Mendonça e a deixar de promover a aproximação do ministro com representantes de diferentes áreas. Procurados, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino não se manifestaram sobre o assunto. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda. Lud, segundo a apuração aí do nosso repórter Christian Costa, essa ala aí do Supremo estaria de alguma forma confabulando para fragilizar os atos do ministro André Mendonça, que hoje conduz então dois dos principais inquéritos, casos no Supremo Tribunal Federal, o escândalo do Master e também do INSS. A gente lembra que o Gilmar Mendes pertence à mesma turma do ministro André Mendonça, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Já o Flávio Dino está na primeira turma do STF. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Pioto, toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, esse comportamento, caso ele realmente tenha acontecido, é um comportamento digno de mafiosos. Você não espera outra coisa de um mafioso. Uma pessoa que tem o poder nas mãos, tem ali a toga do Poder Judiciário, da maior corte, da mais alta na hierarquia do judiciário brasileiro, que a pessoa estaria se utilizando daquela toga para constranger, para assediar moralmente, para chantagear pessoas que teriam processos, teriam interesses em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Eu só consigo visualizar o poderoso chefão, né, ameaçando as pessoas, ali sempre com uma aparência de simpatia, meu amigo, dá tapinha nas costas, e naquela de dar tapinha nas costas, ali dos convescotes, acaba passando a informaçãozinha, olha, você está sabendo disso, né? Poxa, se afasta de fulano, se afasta de cicrano, é melhor para você. Sempre eu consigo visualizar essa cena, assim, mas com muita tranquilidade. Dificilmente essas pessoas chegam e ameaçam na cara dura. Digo, olha, você faça isso, senão eu vou fazer isso com você. Não, é sempre ali na base do risinho, do tapinha nas costas, da ligaçãozinha marota. Eles são assim. Eles sempre falam alguns tons abaixo do que o normal, para ficar parecendo que eles são muito democráticos, que eles são muito harmoniosos, que eles não têm problema com ninguém. Mas no fundo, quando chega essa conversinha, na verdade se trata de um recado. E recentemente a gente teve também a notícia de que houve um jantarzinho na casa do Alexandre de Moraes, entre o Moraes, o Lula e o Alcolumbre. E inicialmente a imprensa divulgou que seria um jantarzinho para unir os ânimos ali, voltar a amizade entre o Lula e o Alcolumbre. O Alcolumbre estava muito chateado com o Lula, porque o Lula indicou o Messias, o Lula também estava chateado com o Alcolumbre, porque o Alcolumbre não deu força para o Messias, ele queria o Pacheco no STF, então estaria aquela briguinha e esse jantar seria para selar a amizade novamente. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se o motivo realmente foi esse, um jantar para selar a amizade de Lula e Alcolumbre. Será que já não foi também, e hoje já surgiu essa informação, salvo engano, do Lauro Jardim, será que já não foi também para tentar tramar contra o Mendonça essa peça diferente que aportou no STF, agindo ali de forma, pelo menos até agora, agindo de forma independente, não deixando que os outros orientem como ele deve decidir, porque eles estavam acostumados a mandar tudo ali, tudo ficava em casa, eles acobertavam tudo. E agora tem o Mendonça, essa peça, na visão deles, chata, que está atrapalhando os esqueminhas. Então agora eles vão ficar nessa, sempre tentando, provavelmente, arrumar um jeito de puxar o tapete do Mendonça. E
que o Mendonça continue sendo firme na condução dos inquéritos, não se curvando a nenhum tipo de pressão, a nenhum tipo de chantagem. Então tá de parabéns o Mendonça por enquanto nessa condução e que nada consiga atingi-lo, que ele continue firme. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. A Lud fez menção a uma apuração também do Lauro Jardim, que vai ao encontro também da apuração do nosso repórter Christian Costa, de que haveria ali uma ala no Supremo Tribunal Federal tentando fragilizar o ministro André Mendonça. E até queria trazer nesse jantar que o Lauro Jardim trouxe, foi no último domingo que ele publicou, onde estariam o Lula, o ministro Alexandre de Moraes e também o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Houve uma atualização nessa reportagem ainda no próprio domingo, às 17h27, dizendo o seguinte: a assessoria de Davi Alcolumbre entrou em contato para afirmar que ele jamais tratou desse assunto e desconhece qualquer discussão nesse sentido. Portanto, a assessoria do Davi Alcolumbre correu para desmentir, para dizer que não tinha nenhuma interferência, ou enfim, nessa conversa que teria acontecido nesse jantar que a Lud fez menção. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ludmila, todos que nos acompanham. Então, eu começo por esse ponto, Paula. O Davi Alcolumbre, pelo menos, se deu ao trabalho de desmentir ou dizer que não foi tratado desse assunto, que ele não participou dessa conversa, ou pelo menos da conversa no momento em que esse assunto teria sido tratado. Porque, por exemplo, na reportagem do Christian Costa, e convenhamos, é algo gravíssimo, nós estamos falando de algo para lá de grave, por serem autoridades públicas, os dois gabinetes, estou falando do Dino e também do Gilmar Mendes, eles não têm o direito de não se manifestar, eles devem se manifestar. Eles, nem que seja para negar, se mentir ou verdade é problema deles, mas eles não podem não se manifestar. Eles não têm o direito de não se manifestar. Figuras privadas do dia a dia, pessoas comuns do dia a dia, essas não precisam se manifestar. E se você quiser alguma coisa, você vai à justiça. No caso de autoridade pública, não. Se ela está sendo denunciada, isso é uma denúncia gravíssima de que eles estariam tramando, obviamente, para fazer chantagem, pressionar pessoas a se afastarem do ministro André Mendonça, porque o ministro André Mendonça está com duas investigações que atingem, inclusive, membros do Supremo Tribunal Federal, convenhamos, se essas investigações avançarem, esse pode ser um desfecho, eles não têm o direito de não se manifestar. É gravíssimo que eles não se manifestem. É obrigação deles dizerem, darem a versão dos fatos conforme eles têm. Porque essa denúncia está publicada na Revista Oeste, o autor está ali, o Christian Costa apurou essa informação. Aí o Gilmar Mendes diz que não vai se manifestar, o gabinete não se manifesta, o Flávio Dino diz que não se manifesta. Nesse caso, sejamos justos, e eu estou pegando só a média do que nós estamos vendo, o Davi Alcolumbre pelo menos deu a cara a tapa, falou, não tratei desse assunto. Se tratou ou não, se ele está falando a verdade ou não, bom, isso é um outro fato, mas ele pelo menos entendeu o peso da posição pública que ele ocupa e disse assim, não, esse assunto não foi tratado. Porque, no mínimo, também passa um recado dúbio para as pessoas que tiverem sido pressionadas de que, talvez não seja tão grave assim. Quando dois ministros do Supremo têm uma informação como essa contra eles e eles não se manifestam, o que já era grave vira gravíssimo. Augusto Nunes, muito boa noite. A Lud fez menção a um clássico do cinema, Poderoso Chefão, que eu sei que você também é fã. Gosto muito. E tem alguns ingredientes aqui muito parecidos com ingredientes de máfia, não é, Augusto? Sem dúvida, coisa de mafioso mesmo. A Ludmila tem razão. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que nos acompanha. O Supremo, nós já temos eles têm explicações a dar sobre o contrato fechado pela mulher do Moraes com o Vorcaro, sobre o que aconteceu no Taiaiá, envolvendo o ministro Dias Toffoli. E eles continuam acumulando crimes. Isso é crime. Os juízes, ministros, agindo politicamente, como políticos. Transformando num partido da pior qualidade o Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino ele não se descola, por exemplo, do Maranhão. Ele continua interferindo na política maranhense. Ele continua agindo como um oligarca do Maranhão. Não há diferença entre ele e o Sarney. Se tiver alguma diferença, é para pior
no lado do Dino. O Dino é pior, consegue ser pior que o Sarney. Agora, o Gilmar também não me espanta, e o Gilmar deve estar cada vez mais ansioso, porque 5 anos passam rapidamente. É o tempo que ele tem de sobrevida no Supremo Tribunal Federal. Já daqui a pouco, o homem do cafezinho chega mais tarde, ou não atende ao chamado dele, ele sabe disso. O Dino é um político comunista, que faz o que interessa, e eles estão agindo contra o André Mendonça por quê? Porque o André Mendonça está agindo corretamente, como um ministro deve fazer. É porque o André Mendonça pode chegar às tramóias e às bandalheiras feitas em que se meteram o Alexandre de Moraes e o Toffoli. É isso. O pecado do André Mendonça é agir corretamente. Ele está escancarando o lado apodrecido do Supremo. Agora, eu espero que a turma restante aí, né? Zanin, Fachin, Fux, Carmen Lúcia e... Cássio. Quem mais? Cássio. Cássio. Cássio é melhor do que Nunes Marques. Nunes eu não tenho que explicar sempre porque eu não tenho parentesco. Vamos ver como eles agem. É escolher entre o bem e o mal mesmo. É a escolha mais fácil. O André Mendonça está agindo corretamente. Isso preocupa os mais desembaraçados, ali dos que agem fora da lei. Vamos ver qual é a escolha. Mas o comportamento do André Mendonça é uma bênção, né? Está mostrando como pode ser um Supremo menos indecente do que o Supremo tem sido há 6 anos, nos últimos 6 anos. Deixa eu aproveitar para a gente seguir nesse assunto, porque tem um superchat bem bacana aqui do Sérgio Luiz Campos, perguntando, dizendo o seguinte: diante dessas ações criminosas desses sujeitos, não seria melhor ou mais prudente o ministro Mendonça abrir o sigilo desses roubos ao público? Afinal, é um tema de interesse público. Eu vou jogar para a Lud, né, entender um pouquinho mais sobre a conduta do ministro André Mendonça. A gente tem falado sempre que ele tem muita cautela, muito cuidado aí com todos esses processos, Lud, mas o que ele poderia fazer para realmente se cercar ainda mais para evitar possíveis nulidades, enfim, que esses processos não acabem em pizza? Então, Paula, não existe nenhum óbice legal a que um juiz não abra um conteúdo de um processo ou de um inquérito. Ele não vai abrir se tiver dizendo respeito, por exemplo, situações de intimidade, por exemplo, crimes de estupro, violência doméstica, esse tipo de caso que envolve a intimidade da pessoa, ou casos que não envolvam a intimidade, mas que ainda estão em andamento, e se fugir, se a situação vazar para o público, aquilo ali pode frustrar de alguma forma a obtenção de novas provas, esses casos eles devem permanecer um sigilo. Mas nesse caso aí, eu não sei exatamente o que faz o André Mendonça. Ele talvez tenha alguma justificativa que a gente não saiba, mas a gente ainda não sabe exatamente por que ele está mantendo em sigilo. Ele poderia abrir, porque é o seguinte: tem certas investigações que, se você abre a informação antes para a imprensa e o público fica sabendo, isso pode acarretar a fuga de alguém que está ali envolvido, mas não ali tão diretamente, ainda não chegou nele, mas ele sabe que vai chegar. Pode ser que essa pessoa corra e vá, por exemplo, para a Espanha. Isso pode acontecer. Pode acontecer dessa pessoa, por exemplo, pegar os bens e ocultar, dar um fim em tudo. Isso pode acontecer também. Então, o sigilo serve para proteger a intimidade naqueles casos que eu falei, por exemplo, estupro, violência doméstica, esse tipo de coisa, e para proteger também esses vazamentos que podem levar a uma impunidade, a uma pessoa a se desfazer das provas que tem contra si. Não sabemos exatamente se o Mendonça está diante dessa segunda situação, porque se ele não está, ele poderia sim abrir, independentemente de estarmos no período eleitoral. Porque, veja só, não é porque a gente está no período eleitoral
que você vai parar de investigar. Os crimes, eles continuam acontecendo, independentemente de você estar no período eleitoral ou não. Por exemplo, o Lulinha, ele fica falando o tempo inteiro, o advogado dele, estão vazando aqui coisa contra mim, que absurdo, estão vazando. Só que em nenhum momento entram no mérito, propriamente, do que está sendo discutido, dos crimes que estão sendo apontados ali, crimes graves, e que já tem elementos mais do que suficientes, a meu ver, até para uma denúncia. Então, o fato de estar na eleição, vai atrapalhar a eleição do Lula. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Então, não cometessem crimes, não se metessem em cambalacho. O fato de estar durante a eleição, muito pelo contrário, acho que é até um motivo maior para você liberar para o público saber, ter mais elementos concretos para conhecer o seu candidato, conhecer o entorno do seu candidato e poder votar de forma mais consciente. É muito pior você esconder provas porque é período eleitoral do que você lançar luzes sobre essas provas, justamente porque estamos no período eleitoral, mas independentemente de qualquer coisa. Não importa, o crime, ele não deixou de ser crime porque estamos na eleição agora. Isso deve continuar sendo investigado, nada deve ser paralisado, tudo deve continuar normal. E se preciso for soltar essas provas a público, que isso seja feito, inclusive período eleitoral. O período eleitoral não pode ser motivo para você omitir alguma coisa ou acelerar uma investigação. Simplesmente a justiça deve continuar se comportando como se nada estivesse acontecendo. Não cabe à justiça ficar modulando as suas atitudes por conta de período eleitoral. Augusto. Olha, o Mendonça, ele certamente examinou tudo o que foi todas as provas aí de crimes reunidas pela Polícia Federal. Ele saberá soltar isso aí na hora certa. O Mendonça, não nos esqueçamos, aí foi ministro da Justiça. Ele entendeu como é que funciona o mundo político. Ele já está no Supremo há um tempo razoável. Ele também sabe que o Supremo funciona como um partido político. No momento, ele detém trunfos que faltam ao Gilmar e ao Dino. É ele que sabe tudo que tem ali. Ele já aprendeu, sim, a lidar com essa turma. Ele vai saber fazer certinho isso aí. Ele solta no momento correto e vai soltar durante a eleição, claro. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.